Bom dia. Hoje eu resolvi fazer o vídeo em português, porque afinal eu sou brasileira e eu não tenho que dar justificativa pra ninguém. Ok. Ontem eu li um texto muito legal no site papodiome.com.br. O texto é sobre como se sente uma mulher. Esse vídeo vai estar no YouTube, então eu vou colocar o link embaixo. Mas é um texto espetacular. E foi uma pessoa que postou no Face, e depois, se ela deixar, eu publico também aqui o nome dela. De qualquer jeito, o texto é excepcional. Durante a noite acordei, nada a ver, nada relacionado com o texto em si, mas eu acordei e fui ver e-mail e aproveitei, entrei no Face de madrugada, era umas 5 da manhã, e eu falei, pô, porque o texto fala sobre ela no final, a pessoa que escreve, o nome dela é, deixa eu ver aqui, Cláudia Regina. Ela, no final, ela fala que ela foi estuprada aos 8 anos. E eu falei assim, poxa, estuprada eu não fui, mas eu fui molestada. Alguém me tocou em mim, abusou de mim, quando eu tinha 7 anos, 2 pessoas. E eu falei assim, por que não dizer, né? Porque é o que ela disse, as pessoas não falam. As mulheres não falam, não sei, os rapazes também se falam ou não, é bem capaz que não falem. Mas por que não falar? Então, né, eu escrevi assim, e eu escrevi sobre isso na minha timeline. Eu falei assim, eu falei, quando eu tinha 7 anos, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha um monte de irmãos. E um desses irmãos morava numa cidadezinha, zona, no interior de São Paulo. E nós fomos uma vez passar um período, uma semana, uma coisa assim, na casa dele. E eu fui me abaixar para pegar alguma coisa na cozinha. E ele veio por trás e se encoxou em mim, literalmente. E eu virei para ele e falei assim, porco! E ele foi virar para me dar um tapa. E alguém chegou e ele se recuou. Mas aquela foi a primeira e a única vez que nós fomos na casa deles. Imagine por quê, não é? Bom, era a cidade onde morava o tio Ulisses. O tio Ulisses foi um rapaz que não foi na escola. Acho que ele terminou até o 4º ano, uma coisa assim, e depois ele fez a vida porque ele criou um dispositivo qualquer relacionado com lente de contato, uma coisa assim. Bom, interessa. Depois, no mesmo ano, logo depois, nós fomos na casa pernambucana, eu morava em Santos. Nós íamos nas casas pernambucanas, minha avó costurava muito. E ela foi comprar tecidos nas casas pernambucanas. E tinha um sujeitinho nojento, com os cabelinhos assim. Bom, não interessa como é que era o cabelo dele. Ele era branco, por acaso. Eu não sou racista, mas eu falei do cabelo, então as pessoas podiam pensar. Ele era branco. Eu fui passar, a minha avó passou. Passei eu. Não, passou ele. Aí eu passei eu. Foi horrível, porque depois quando eu passei de novo, daí ele parou. Aí quando eu passei de novo, ele falou, dá licença. Veja só, o cabelo. E eu fiz assim, pois não. Eu tinha 7 para 8 anos. Eu fiz, pois não. Conforme eu fiz, pois não, ele fez assim com a mão, sabe? Assim com a mão, na altura da minha pubis. E mexeu em mim. Ai, foi uma coisa assim, eu chamei sujo, sabe? Ele veio uma bronca da minha avó, ele deu risada na minha cara. Enfim, essa câmera é meio... Eu tenho que arranjar um jeito de tirar essa câmera dali, porque eu tenho que ficar olhando assim, meu idiota. Bom, há um tempo atrás, eu não lembro se foi ano passado, eu tenho uma falsa noção de tempo. A Xuxa foi
meteram a pau nela porque ela fez um vídeo sobre... que ela falou sobre ela ter sido... Eu não vi direito o vídeo, ou pelo menos se eu vi, eu não lembro direito. De que ela foi estuprada? Ela foi estuprada? Eu não lembro. Eu não tenho nada contra ela, nem a favor, muito pelo contrário. Mas é assim, não precisa ser famoso pra falar o que te aconteceu. Eu não sou famosa, tô aqui falando, e eu acho que é importante todo mundo falar. Não precisa falar em público. Ou precisa? Fale, mas fale. Tipo, e pais, mães, avós, primos, tios, cuidador, cuidadora, educador, educadora, professor, professora, principalmente professor, professora, não é? Acredite na criança primeiro. Duvide depois. Ouça o que a criança tem para falar, por favor. E depois, se a criança estiver mentindo, senta e fala assim, olha, mentir não é legal e tal. Mas não duvide em primeiro lugar. Tem aquela sempre historinha do cara, do menininho que falava, olha o lobo, e depois o lobo quando veio e tal. Pronto, tem essa historinha, blá, tá. Mas por favor acredite, porque no meu caso, 2 vezes não acreditaram. Num dos casos, perdeu esse contato com a família. No outro caso, a minha avó brigou comigo, não acreditou em mim, brigou comigo e o sujeito idiota ficou rindo na minha cara. Graças a Deus não aconteceu mais. E eu, honestamente, eu comecei a dar porrada em qualquer idiota que se aproximasse de mim. E provavelmente em não idiotas também. Comecei a afastar. Porque, ó, já que ninguém acredita, eu dou porrada. É simples. Então a gente começa a construir os tais muros e depois as pessoas reclamam. Ah, por que é tão agressiva? Hã? Quer dizer, veja, existem homens com H maiúsculo, existem mulheres com M maiúsculo, do mesmo jeito que existem homens com H minúsculo e mulheres com H minúsculo. Mas se nós não começarmos por algum lado, nada muda. Então vamos começar conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Eu ainda não acordei, ó. Tô tomando meu cafezinho, comendo uma torradinha, então ainda não acordei. Bom dia pra você também. Até já.